Quem também está querendo a sua vaga na grande decisão da Libertadores é o Palmeiras, mas a situação é complicada. Perdeu o primeiro jogo por 3-0 na casa do adversário. Agora vai ter que resolver no seu estádio uma diferença muito grande. É impossível? Não é, mas é difícil. E o torcedor palmeirense está contando os minutos para a partida da próxima quinta-feira contra a LDU no Allianz Parque, valendo vaga na grande final da Libertadores da América de 2025. Missão difícil para o Palmeiras, que precisa vencer por 3 gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis ou por 4 gols ou mais de diferença para ficar com a vaga na grande finalíssima da Libertadores da América. E para isso o Verdão conta com um bom retrospecto, atuando como mandante na Libertadores. Não perde desde maio de 2021, são 16 vitórias e 9 empates nesse período. A torcida é um fator importante no jogo, a gente trata como um 12º jogador, a gente vai precisar muito do apoio da torcida porque a gente sabe da dificuldade do jogo. Então é buscar incendiar ao máximo lá o Allianz Parque para que a gente possa virar essa partida. O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira aqui na Academia de Futebol em preparação para esse jogão de quinta-feira contra a LDU. O técnico Abel Ferreira não tem desfalques por suspensão, então terá força máxima para esse jogo contra a LDU. O volante argentino Aníbal Moreno, que estava com um edema na panturrilha, treinou normalmente com o grupo. Entre Libertadores e Brasileirão já são 3 jogos sem vencer, 2 derrotas e 1 empate. E agora o Palmeiras precisa da grande vitória na temporada de 2025 contra a LDU no Allianz Parque. A gente vem se preparando muito, a gente sabe da dificuldade e da importância desse jogo, mas o Abel vem conversando bastante com a gente sobre o que fazer e o que não fazer no jogo e a gente está se preparando bem para fazer uma boa partida. Agora, a alma do Maravilha Martins, o jeito, esse negócio, é o Palmeiras que vai precisar para reverter o placar terrível que ele tem com ele. E agora, só essa noite mágica que o Abel falou que vai acontecer, ela já aconteceu quase 40 vezes com o Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Então, se puede, o Danilo. Eu já vi muita gente falar, acho que até o Arnaldo falando também, muita gente está acreditando que o Palmeiras pode fazer essa virada, porque o Palmeiras mostrou nos últimos anos, sob o mesmo comando do Abel Ferreira, que é um time que pode ter uma reação incrível, né? Isso, às vezes, dentro do mesmo jogo, né? Como já aconteceu várias vezes, o Palmeiras é o time da Série A do Campeonato Brasileiro que mais viradas tem no ano. Então, assim, você tem elementos para acreditar, né? Vamos lá, a LDU, se a gente coloca no Campeonato Brasileiro, ela não estaria no G6. O problema do Palmeiras do Brasileiro é G6. O Palmeiras pegou vários adversários nos últimos jogos no Allianz Parque, exceção feita ao Cruzeiro, e fez 3, 4 ou 5. 3-0 no Vasco, 4-0 no Fortaleza, no Inter, 5 no Bragantino. Então, assim, tem como acreditar. Agora, ao mesmo tempo, o Palmeiras precisa jogar mais bola do que jogou contra a LDU, nem se fala, na altitude, que foi um jogo pavoroso do Palmeiras. Um primeiro tempo absurdo e um segundo tempo muito ruim. Teve uma leve melhora do absurdo para o muito ruim do primeiro para o segundo tempo. E precisa jogar mais bola do que jogou contra o Cruzeiro, porque o Palmeiras não jogou nada praticamente contra o Cruzeiro, embora eu entenda todo o contexto do cansaço, da cabeça longe e tal. Então, o cara que está vendo o copo meio cheio, ele pode acreditar em todo esse primeiro momento que eu falei, as vitórias de goleada dentro do Allianz Parque, o clima, o Palmeiras melhorou o seu aproveitamento no Allianz Parque em relação ao que era no primeiro semestre, mas ao mesmo tempo, se for para jogar o mesmo futebol que jogou contra a LDU e contra o Cruzeiro, não adianta, tem que ter muita magia para poder acreditar que o Palmeiras vai passar. É a reportagem do Flávio Latifi, que fala que essas noites mágicas já aconteceram 37 vezes, para ser mais exato, na era Abel Ferreira, vitória por 3 ou mais gols de diferença, que é o que faz o Palmeiras se classificar. É aquela história, né, Casagrande? Conseguir, se puede, mas se você tem obrigação, olha, você tem que entrar em campo, tem que fazer 3 gols, as situações são diferentes, né? O Palmeiras consegue fazer 3, né, 40 vezes, mas amanhã ele tem que fazer os 3. E ainda com a obrigação dele. É diferente de você entrar num jogo para jogar e fazer 3, fazer 4, fazer 5, sem ter a necessidade mesmo, obrigação para fazer aquilo. Agora, você entra
com obrigação de fazer aquilo, isso pode ter pressa. A pressa é a pior coisa. A ansiedade de você querer chutar no gol, de você querer fazer o primeiro gol, pode ter ansiedade, pode ter a pressa, pode acontecer mil coisas. O papel maior do Abel nessa partida é exatamente controlar isso, fazendo o trabalho mental e principalmente no ponto. Que outra coisa que pode acontecer é o Palmeiras entrar um pouco acima do ponto, sabe? Quando entra um pouco acima do ponto e aí quer disputar qualquer bola como se fosse a última e acaba dando no meio de alguém e acaba sendo expulso um jogador, como foi o Aníbal Moreira contra o Corinthians. Sim. Como foi o Felipe Melo aquela vez contra o Cerro Porteño. Sim. Foi, né? Sim. Foi em 3 minutos. 10 minutos de 3, 4, 5 minutos de jogo foi expulso. Então o Palmeiras tem que tomar cuidado com a ansiedade, com a pressa, mas principalmente com a dosagem da motivação. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa Você precisa entrar super motivado, mas ao mesmo tempo você tem que ter um limite. Equilíbrio difícil. A torcida do Palmeiras tinha pleiteado um treino aberto, né? Para ir, para apoiar e tudo mais tal. A diretoria falou, não vai dar, vamos continuar do jeito que está, não vai ter treino aberto. Eu acho ruim, poderia ter. Não é treino. Faz tudo o treino lá, treina o que quiser, treina a falta, treina o que quiser. Uns 10 minutos depois, bota os caras lá só para ver os caras lá, dá tchau para a torcida. Eu acharia legal. Eu entendo, eu também acho que poderia ter sido encontrado esse meio termo. Eu entendo que não dá para abrir um treino decisivo, o último treino antes de um jogo como esse contra a LDU. Então eu entendo realmente que não dá para abrir, mas é o que você falou, poderia encontrar um meio termo de 10 minutos e tal. Eu te confesso que pensando na operação, eu não sei como seria uma operação para você, porque mesmo que seja de graça a entrada, você tem que pôr gente para trabalhar na catraca, segurança, não sei. Então assim, qual vai ser o tamanho da operação para você colocar 5, 10 mil torcedores para dentro por 10 minutos? De repente, então vai para a porta. E aí no final, a alternativa que eles encontraram foi, eles vão fazer o apoio igual na porta do estádio. E possivelmente os jogadores vão sair lá, vão dar um tchau pra galera. Possivelmente, eu imagino que os jogadores... É o mínimo, né? Os caras vão... Faz um último treino sem coisa importante, sem precisar fazer uma jogada ensaiada, uma jogada tática, uma jogada, Entre motivação e fazer um último treino, você preferiria o quê como jogador? No penúltimo treino, você faz aquilo que você... os últimos detalhes para você jogar o jogo, e na véspera você faz um rachão, deixa a torcida entrar desde o início, a torcida vê o aquecimento, grita o nome do jogador, o jogador cumprimenta, os caras chutam uma bola, sabe? Entra cada um com uma bola e chuta para a torcida, sabe? Você faz uma conexão na véspera do jogo sem precisar mostrar algo que você esteja planejando, sabe? Um rachão é legal, sabe? O Corinthians faz muito isso e o Palmeiras fez também várias vezes antes de final de campeonato. Ou as duas coisas, como eu falei, né? Você faz o treino do jeito que você quer, faz tudo tal, mas depois no final... Mas aí entrar 10 minutos, eu acho que tem que entrar e ficar. Entra, deixa. Isso muda pro jogador? O jogador muda o espírito. Claro, porque você está aquecendo. E para o torcedor também, que não vê nunca isso. Então o torcedor vai ter uma experiência de vivenciar um dia comum do jogador de futebol, do time dele. Como ele se prepara para um jogo importante. É diferente, cara. É diferente do cara ir para o jogo. O torcedor que vai pro jogo, a visão que ele tem é diferente daquela que ele entrar no treino de graça, pô, viu o treino, sabe? O Flaco Lopes levantou a mão pra mim, sabe? Esse tipo de coisa, que eu não vejo problema nenhum. Quando rolou esse movimento, eu já sabia, eu tinha certeza, sem nem perguntar pra ninguém, eu tinha certeza que o Palmeiras ia vetar, porque o Palmeiras do Abel, ele é extremamente metódico nesse sentido, né? Ele tem sempre... Ele evita o oba-oba, né? E ele tem um planejamento muito certinho do que ele faz, né? Então, assim, começa a semana ele já sabe, segunda-feira, pós-jogo do Cruzeiro, todo mundo na banheira de gelo. Terça-feira, treino assim. Quarta-feira, quarta a gente vai treinar o time, eu vou fazer tal coisa. Quinta-feira, quinta de manhã, ele vai de manhã pro campo para fazer uma ativação com os atletas, faz o que o Tite chamava de treino fantasma, que não tinha adversário, mas fazia uma movimentação de 20, 30 minutos, aí volta. Então, assim... Quando eu vi a movimentação da torcida, eu falei, esquece, não vai adiantar, porque os caras são muito metódicos. É que eu acho assim... E pro bem e pro mal, né? É que eu acho assim, o torcedor de um time, o torcedor apaixonado de um time, ele não é um cliente. Sim, eu entendo. Ele é apaixonado, ele merece de vez em quando. Ele não, assim, acho que o clube tem que doar alguma coisa, não só vitórias e títulos, para um cara que paga ingresso toda semana, lota o estádio para torcer. Perfeito. De repente, uma vez, você deixar o treino livre
para a torcida entrar lá e assistir, eu acho que é uma conexão e um merecimento. Porque o torcedor de time, torcedor apaixonado de um time, ele não é cliente do clube. Sim, ele não perfeito. está ali só para ficar pagando ingresso e ver jogo. Sabe? É isso. Ele é apaixonado por aquilo ali. Se for de graça, ele vai. Se o ingresso do jogo for altíssimo, vai pagar, vai fazer um sacrifício. Se for mais ou menos, vai pagar. Ele não é cliente, entendeu? Perfeito. Porque antigamente, vai lá nos anos 80, não tinha treino fechado, os torcedores que podiam, estavam lá no Parque São Jorge o tempo todo, estavam no Parque Antártica o tempo todo, Canindé, sabe? No Morumbi, era livre. Você ia lá e sentava lá e ficava vendo o treino, né? Porque é uma conexão justa, sabe? Ontem falou sobre a missão número 1, baliza zero. E essa missão, ela é mais complicada para o Palmeiras, na minha visão, do que a missão de fazer 3 gols na LDU para levar a decisão para os pênaltis, isso se conseguir cumprir a missão número 1. Se não conseguir, vai precisar cumprir com 3 gols de vantagem para levar para os pênaltis, de acordo com aquilo que sofrer. Se sofrer um gol, vai precisar fazer 4, se sofrer 2, vai precisar fazer 5, para levar para os pênaltis. Para passar direto, precisa de 4 gols de diferença. É uma missão complicada, mas o ataque eficiente do Palmeiras tem chamado muito a atenção. Muito a atenção. Antes desses 2 confrontos contra a LDU e Cruzeiro, o Palmeiras vinha de 10 jogos com 30 gols marcados. Ou seja, o Palmeiras tinha uma média de 3 gols por jogo. É muita coisa. É um número que, até pela média, entrega ao torcedor do Palmeiras a esperança de que é possível, na base da força, na base da letalidade, tendo seus jogadores atuando, como o técnico Abel Ferreira gosta de dizer, né, com a cabeça fria, o coração quente e num dia tecnicamente inspirados, é sim possível fazer ao menos 3 gols. E quando a gente olha para o ambiente do confronto, que é o Allianz Parque, o torcedor do Palmeiras tem ainda mais confiança. E eu não estou falando só pelo fator do torcedor estar ao lado, simplesmente, mas pelo retrospecto desse time do Palmeiras atuando dentro do Allianz Parque nos últimos confrontos, nos mais recentes. Ó, vou trazer aqui os resultados dos últimos 8 jogos em casa. Então não são os últimos 2, os últimos 3, os últimos 5, são os últimos 8. 8 jogos em casa. Para se ter uma ideia, os placares dos últimos 8 jogos do Palmeiras em casa, de um modo geral, 6 pelo menos levariam a decisão para os pênaltis. Somente 2 eliminariam o Palmeiras. Eu estou falando dos placares. Veja só, 0-0 contra o Cruzeiro e também 3-1 contra o River Plate. E aí nós estamos falando de 3 gols marcados e 1 gol sofrido, que é a tal da missão baliza zero que o Palmeiras precisa cumprir para precisar só de 3 gols. Agora, nos outros confrontos, nos outros 6 duelos, atenção, 6 duelos, 3-0 contra o Sport, levaria para os pênaltis. 4-1 contra o Internacional. Perdão, a voz está dando uma falha, deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Foi, vamos lá. 3-0 contra o Sport. 4-1 contra o Internacional. Pênaltis. 4-1 contra o Fortaleza. Pênaltis. 3-0 contra o Vasco. Pênaltis. 4-1 contra o Juventude. Pênaltis. 5-1 contra o Red Bull. Classificação. Quer dizer, o Palmeiras, por conta dos problemas em relação à baliza zero, de um modo geral, nesses confrontos, não obteve placares que garantiriam o Palmeiras na próxima fase, mesmo tendo perdido por 3-0. Fez 4 gols no Internacional, fez 4 gols no Fortaleza, fez 4 gols no Juventude, mas acabou tomando gol em todos esses jogos. Então o problema da baliza zero acaba sendo, de fato, para mim, a missão mais difícil do Palmeiras, porque os gols que precisa fazer, o Palmeiras tem pelo menos para levar para os pênaltis dos últimos 6 jogos em casa. De 8. Não dá para dizer que é um ataque ineficiente. Não foi bem contra a LDU na altitude, fato. Contra o Cruzeiro, foi um jogo mais complicado, mais difícil, e o Cruzeiro é mais time que a LDU, na minha opinião, inclusive. E aí você pode falar, Fragoso, nenhum jogo tinha o adversário com 3 gols de vantagem logo no apito inicial. É verdade, isso é inegável. Psicologicamente, o jogo vai ser outro. O contexto vai ser outro em relação a esses adversários. Mas o que o Palmeiras traz de bagagem desses jogos
de ser uma equipe eficaz, de ser uma equipe eficiente, de ser uma equipe que se impõe, que põe medo no adversário, que atropela, esse retrospecto mental e de números dentro do Allianz Parque vão manter o Palmeiras muito aceso, o torcedor muito aceso, e se o Palmeiras abre o placar cedo, isso assusta o adversário também, porque relembra naturalmente que esse Palmeiras é capaz de fazer muitos gols dentro de casa, e é só o começo, e vale o mesmo para o torcedor e para o próprio time. Um gol logo no começo faz com que o próprio time e o próprio torcedor, em comunhão, digam, ó, a coisa vai acontecer, a tal da noite mágica do Abel começa a se concretizar. Mas aí a gente tem que olhar para o outro lado também. A LDU do Thiago Nunes. Esses números são muito importantes, porque tem o lado do Palmeiras, como eu disse, que tem os gols nos últimos jogos que precisa para pelo menos levar para os pênaltis, na maior parte dos jogos. Olhando para os últimos 8 confrontos jogados no Allianz Parque, em 7 deles o Palmeiras tem gols suficientes, né? Para pelo menos levar a decisão para os pênaltis, e alguns para garantir a vaga no tempo normal. O problema maior é a baliza 0, que é algo que o Palmeiras praticamente não tem. Eu falei no vídeo de ontem que é a missão número 1 do Palmeiras não sofrer gols. Olhando para a LDU, dá para dizer que o desafio ele acaba sendo grande. Porque veja só, a LDU do Thiago Nunes, ela tem 25 jogos de existência. Tô falando da LDU do Thiago Nunes. Levou gols em 15 dos 25 jogos. Passou 10 com baliza 0. Então a maior parte dos jogos, a LDU sofreu gols. É uma notícia boa. Agora, vem o ponto que o Palmeiras vai precisar romper uma barreira que o time titular da LDU ainda não permitiu a nenhum adversário nesses 25 jogos. A LDU sofreu 4 gols que seriam necessários para o Palmeiras passar no tempo normal com baliza 0 apenas uma vez nesses 25 jogos do Thiago Nunes. E estava com todos os reservas em campo. Foi justamente entre os jogos contra o São Paulo. Todos os reservas estavam em campo. Com titulares, a LDU não sofreu 4 gols na era Thiago Nunes de 25 jogos. Com os titulares em campo, a LDU ainda não sofreu 3 gols no mesmo jogo na era Thiago Nunes de 25 jogos. E está a 3 partidas sem sofrer gols. Ou seja, o Palmeiras vai precisar romper uma barreira que vem funcionando muito bem nas últimas 3 partidas, e para além disso, vai precisar impor uma quantidade de gols a esse time titular do Thiago Nunes que ainda não foi vista em 24 partidas, porque uma delas foi com o time inteiro reserva. Sendo assim, olhando para a missão número 1 de baliza 0, que está no vídeo que eu publiquei ontem, olhando para a missão número 2, de ataque letal, eficiente e eficaz, o Palmeiras vai precisar de uma grande noite defensiva e ofensiva, como eu mencionei já no vídeo 1. É um jogo perfeito que o Palmeiras precisa para avançar à final da Copa Libertadores da América. Dá? Dá. Mas o Palmeiras vai precisar trabalhar muito defensivamente para impedir um time que marca gols em quase todos os jogos que disputa e impor um número de gols que esse time ainda não sofreu. Tudo isso sob o comando do Thiago Nunes em 24 partidas com o time titular. Afinal, tudo isso em 90 minutos? Não. Essa é uma outra dificuldade que o Palmeiras vai ter. O Palmeiras não terá 90 minutos, 100 minutos para fazer 3 gols, ou 4, ou mais, se sofrer gols. O Palmeiras certamente vai ter algo em torno de 45 a 55 minutos com bola rolando para fazer esses 3 gols. Porque nós sabemos das características
de jogo dentro da América do Sul quando uma equipe tem uma larga vantagem para defender. Essa larga vantagem, de um modo geral, não traz conforto para essa equipe. Essa equipe não se sente bem o suficiente para tentar jogar, colocar mais gols, não. Quase sempre a equipe que tem grande vantagem a defender, ou até pequena vantagem a defender, dentro do futebol sul-americano, isso inclui os times brasileiros, mata o tempo, fura a bola, trava o jogo para impedir que a equipe adversária tenha chances e minimizar cada vez mais o tempo de jogo. Então o Palmeiras vai precisar de um jogo perfeito numa partida contra o relógio, contra a cera e contra uma arbitragem que, historicamente, não compensa a catimba e a cera e o tempo perdido com isso. Amanhã tem vídeo pré-jogo com as principais informações dos dois times. Vou trazer aqui também um dado bem legal em relação ao histórico. Pesquisei a Libertadores inteira com este regulamento, até 87. Quantas vezes uma equipe conseguiu 3 gols de vantagem no mata-mata e, além disso, quantas vezes o adversário conseguiu matar essa vantagem no mata-mata da Libertadores. Fiz essa pesquisa, vou montar um vídeo bem legal, esquentando com as principais informações do jogo e, claro, com esse retrospecto bem interessante. O clima é de decisão e de esperança no Allianz Parque. Nesta quarta-feira, às 21h30, o Palmeiras volta a campo pela semifinal da Copa Libertadores. Em busca de uma virada histórica contra a LDU, o Verdão precisa reverter o placar de 3-0 sofrido no jogo de ida, e a torcida promete empurrar o time do início ao fim. Mas, enquanto o foco está dentro de campo, os bastidores fervem com novidades sobre o futuro do elenco alviverde nos bastidores do clube. Já se fala em movimentações importantes para a próxima janela de transferências. O Palmeiras está atento ao mercado e mira reforços pontuais para manter o alto nível da equipe em 2026. Inicialmente, falava-se em um volante mais defensivo, um camisa 5, mas uma nova informação mudou o rumo da conversa, de acordo com o setorista Diego Firmino. Através de suas redes sociais, a diretoria alviverde decidiu focar em um camisa 8, ou seja, um jogador com mais chegada ao ataque, que possa atuar mais à frente no meio-campo e disputar posição com Lucas Evangelista. Sei que o clube está no mercado por um camisa 8, para disputar a posição com o Evangelista, revelou Firmino. Os nomes que eu vi atuam aqui no Brasil, completou o comunicador, reforçando que o Verdão deve buscar um talento do próprio futebol nacional para fortalecer o meio-campo. O setorista ainda explicou que o elenco atual conta com 2 volantes mais defensivos camisa 5 e que, para haver uma nova chegada, alguma saída precisaria acontecer. Isso indica que o Palmeiras está planejando com cautela, mantendo o equilíbrio entre força, talento e espaço no elenco. Palmeiras segue firme na luta pelo título brasileiro enquanto a torcida sonha com a virada na Libertadores. O Verdão também segue na ponta da tabela do Brasileirão Betano, mostrando consistência e maturidade sob pressão. O próximo desafio é no dia 2 de novembro, diante do Juventude. E o objetivo é claro, manter a liderança e seguir vivo na briga por mais um título nacional. O momento é de foco total, dentro e fora de campo. O Palmeiras mostra mais uma vez que planeja o presente e o futuro com a mesma intensidade, menos buscando grandes resultados, mas também reforços à altura da grandeza do clube. Agora é com você, torcedor. Você acredita que o Verdão precisa mesmo de um novo camisa 8 para 2026? Qual jogador você gostaria de ver vestindo o manto alviverde? Deixe nos comentários sua opinião e mande sua mensagem de apoio ao nosso Palmeiras rumo à virada e a mais conquistas.